Bom, vem, vai pra comer, para jantar, aí, de dormir, aí, nunca foi como. Aí a mãe chamou, a mãe, chata, não quer ir pra escola. Aí, vou obedecer. Aí, eu gosto de Jesus. Entendeu? O Jesus puder me ajudar, eu quero obedecer. Oi, eu sou o Thomas. Filipenses 4:13. O que diz? Com A força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Aqui nós trazemos a nossa oferta. Aceitar, Senhor, nós trata com amor. O que você aprendeu na atividade de hoje? É pra crescer. Desenhe. Eles são muito fofos. Obrigada por deixar as suas crianças na nossa sala. E se tem crianças que ainda não estão participando, estão convidadas. Andréia vai orar com a gente. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por podermos estar aqui hoje. Obrigada por cada um aqui presente, por podermos aprender da sua palavra. Prepara cada um de nós para aprender a cada dia mais de ti. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Berçário, pode ir. Maternal, cadê o maternal? Vem aqui o maternal, olha lá, ó, a professora já está ali. Quem é do maternal? Pré-primário, estão de parabéns, né? Olha, vocês arrasaram hoje. Pré-primário, primário, juniores. Agora os adolescentes podem ir, os juvenis, os jovens. Você estava lindo, falando, ó, parabéns. Muito bem. E os jovens podem ir também, gente. Boa aula para vocês. E nós ficamos aqui, né? A gente que é adulto. Gente, vamos começar a nossa aula. Hoje tá bom porque tem uma turminha que sentou para frente, parabéns. Porque senão parece que fica todo mundo lá no fundão. Desculpa a voz, que minha voz está meio ruim, mas vai melhorar daqui a um tempo. Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Queria agradecer muito a Janine, que a Janine faz a chamada de vocês sem vocês saberem. Sabia disso? Você está passando a lista? Nossa, nós elogiamos. Mas tá bom, você está passando a lista, já é alguma coisa, Janine. Ah, é? Então tá, mas vamos agradecer a Janine por passar a lista. Porque essa sala tem muita gente. E a gente gostaria de saber quem está vindo mesmo ou ainda não. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse dia de domingo. Como que foi sua semana? Você teve muita coisa para fazer? Você ficou estressado? Ficou cansado? Você passou por problemas? Você superou barreiras? Cada um da sua área, do seu jeito?
A gente, na verdade, nunca vai ser bom. Bom é Deus, não é? A gente nunca vai ser perfeito. Perfeito é Deus. Mas a gente vem e se coloca na presença dele e fala, Senhor, eu quero servir. Dando aula, participando do teu culto. E assim, imperfeito como nós somos, Deus abençoa. Né? Deus tem misericórdia de nós. Se tivesse alguma perfeição aqui no mundo, gente, não precisava Jesus vir, não é verdade? Achava alguém bom aqui, morria por todo mundo, mas não tem ninguém bom. Não tem ninguém perfeito. Então a gente vem aqui para a igreja catando os pedaços, às vezes, né? Meio assim, puxa, será que eu devia estar aqui? Será que eu... Mas é o lugar certo de você estar. Então nós vamos agradecer a Deus, porque apesar das barreiras, nós estamos aqui para aprender. Com toda a nossa imperfeição, com toda a humildade, a gente está aqui. Amém? Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui. Tem misericórdia de nós, das nossas lutas, das nossas imperfeições, das nossas batalhas. Esteja à frente, Senhor, e nos ajuda a ser mais parecido com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor nos conhece bem, sabe das nossas limitações. Mas nós nos colocamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, colocamos diante de Ti, para dizer que a gente quer estar no centro da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então aceita essa aula como louvor e adoração ao Teu nome, que o Seu nome seja engrandecido na nossa vida, que haja transformação. Transformação essa que só o Espírito Santo pode fazer em nós, mais ninguém. Nos ajuda, Senhor Deus, nos abençoa e nos guarda, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Abre a sua Bíblia, então, lá em Atos 8. Eu estava olhando aqui, eu fiquei pensando, o meu slide, eu sou casada com o Afonso, mas o meu slide é branco, com coisa preta. Só. Podia fazer umas coisas high-tech, mas é branco, preto. Eu nem passo para ele, porque se eu passar ele vai querer melhorar. Não, deixa assim, branco, escrito de preto. Olha lá, Filipe, o evangelista surpresa. O que a gente está aprendendo? Nós estamos aprendendo sobre os personagens ao redor da igreja. Então, na verdade, o que a gente está aprendendo é o seguinte. Quem é a turma que lá no começo do século, quando Jesus veio ao mundo, quem era a turma que ficou lá em volta da igreja? Como é que foi o embrião dessa igreja? Mas eu estava na minha casa pensando sobre isso e é importante a gente pensar assim, olha, que na igreja, tanto antes como agora, não tem ninguém perfeito. Por isso que eu falei isso agora. A gente vai pegar aqui o exemplo do Filipe hoje, fez muita coisa boa, mas ele pecou. Ele pecou, gente. Ele era pecador também. Né? E por que ele está aqui? Amor, pega um copo d'água para mim. Por que ele está aqui? Ele está aqui na Bíblia para a gente olhar para ele e falar, poxa vida, ele era imperfeito igual eu, tinha as dores da época dele, mas mesmo assim ele podia ser usado por Deus. Para isso que ele está aqui. A Bíblia não mostra o lado imperfeito das pessoas, geralmente. Alguns sim. Davi, por exemplo. Gente, Davi, sério mesmo, se você soubesse da história de Davi, você seria amiga de Davi? Não seria. Principalmente os maridos. Porque a infidelidade que ele teve com o soldado que foi lá, não é verdade? O soldado dormiu na porta lá dele, porque, imagina, tá todo mundo na guerra, um homem fiel, e ele faz um negócio desse com a mulher do soldado? Obrigada, amor. E aí depois põe o soldado, o marido dela na frente da batalha para morrer, você não seria amiga dele. Depois que passasse, ele se arrependesse, será que você teria confiança nele? Eu não sei. Mas a gente costuma sempre ver o lado bom, mas todo mundo tem o seu lado negativo. Perfeito é só Deus. Mas o Filipe, ele ensina uma coisa muito legal para a gente, que é sobre o evangelismo. Ele é um personagem ao redor da igreja que nós vamos descobrir hoje que ele é o primeiro a sair da bolha dele, judaica, e ir para o mundo gentil. E isso é uma grande lição para nós. Então, olha só, vamos lá. Filipe, evangelista surpresa. Alguém pode ler? Amor, você passa o microfone? Alguém, aqui, ó, Afonso está aqui, ó. Levanta a mão, quem pode ler de uma forma bem bacana, do versículo Atos 8, 1 até o versículo
3. Atos, agora foi, não saiu. Atos 8, de 1 a 3, ok? É isso, Silvana? Tá. E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, qual é o contexto aqui? Estevão tinha morrido. Em que época que Estevão morreu? Jesus já era ressurreto, mais ou menos 5 anos depois, 5 anos. Começa a perseguição na igreja dando um start da perseguição com Estevão, que vocês aprenderam acho que na aula passada, não foi? Estevão. E Estevão ali dá o start e em Jerusalém, não é em todo a Judéia. Em Jerusalém começa uma perseguição a partir de Estevão. Mas presta atenção, essa perseguição não abrangia necessariamente os apóstolos. Engraçado, né? Não é que eles não eram perseguidos ainda, mas no contexto você vai perceber que eles continuaram em Jerusalém. Mas teve uma turma que precisou sair depois da morte de Estevão. Porque olha só, nosso amigo Saulo, que vai ser Paulo depois, não era convertido, gente. Ele era uma peste. Ele era uma peste. Por quê? O Saulo, ele ainda estava perseguindo a igreja. Entrando na... Você consegue imaginar? Ele entrava na casa... Eu não sei porque de onde eu tirei isso. Eu imagino ele entrando, arrastando pelo cabelo assim, as pessoas. Não sei por que eu penso assim. Eu acho que não era assim. Mas ele entrava na casa e arrastava homens e mulheres. Ele prendia as pessoas. Então, a perseguição nessa época em Jerusalém era forte. Principalmente para esse grupo, que era o grupo, a turma de Estevão. Quem era a turma de Estevão? Estevão foi escolhido, ele era um diácono, escolhido entre os 7. Lembra que separaram 7? Quando tinham que cuidar das viúvas. Quem vai cuidar das viúvas? Alguns precisam cuidar da palavra. Quem vai cuidar das viúvas e das obras sociais? Separaram alguns diáconos. Entre esses diáconos está Estevão e também Filipe. Então, olha que bacana sobre Filipe. A gente sabe que Filipe era parceiro de Estevão. Qual era o trabalho de Filipe, então? Ele cuidava das viúvas, ele vinha a necessidade que elas tinham. Vocês sabiam que na igreja existe esse trabalho? Aqui na nossa igreja? Quem sabe o nome dos diáconos da nossa igreja? Eu estou perguntando porque eu não sei o nome de todos. Quem sabe? Vamos lá. Vai falando aí. Fala um. Ariel. Vou conhecer. Quem mais, gente? O Paulo é ainda o Paulinho? Ariel, Paulinho. Quem mais? Pablo. Quem? O Ricardo. Renan. O Renato? É diácono? Não. Cláudio. Cláudio é presbítero ou diácono? Diácono. A gente sabe mais ou menos alguns, não sabem todos, não é? O Beto. Quem? O Daniel. Então, esses diáconos, vocês não veem muito, eles não vão chegar aqui na frente e falar, quero contar uma coisa para vocês. Sabe aquela família que está passando por muita carência, com dificuldade, olha, eles estão precisando de uma cesta básica. Eles não vão expor a família. Não vão mostrar o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo. Fazem mesmo. E as famílias que recebem essa ajuda sabem que recebem. E a gente não precisa saber. Não é verdade? E eles fazem esse trabalho. É um trabalho que já existia nos personagens ao redor da igreja. A igreja nasce assim, com diáconos que cuidam das necessidades sociais da igreja. Filipe era um desse, muito amigo de Estevão, que também fazia isso. Estevão morre mais ou menos por volta do ano 35 depois de Cristo. Cristo morre no ano 30, vamos dizer assim, tem
aquele espacinho ali de tempo, mas vamos calcular assim, em 35 Estevão morre, e aí a gente vem para a história de Filipe. Quando Estevão morre, gente, naquela época, possivelmente, existia a turma que ganha, eu achava que isso era... Até hoje em dia, dizem que em Minas, hoje em dia não, mas antigamente não tinha aquele negócio que você pagava para a pessoa chorar no velório? Como é que é? Carpideira. Carpideira? Carpideira. Nossa, carioca aqui. Mas as carpideiras, o que elas faziam? Elas choram no velório, ela ganha para poder chorar. Não tem a turminha assim? Naquela época tinha alguma coisa parecida, só que estava proibido de chorar quando era assassino. Porque o pessoal contratava também para chorar de assassino. Mas era proibido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você ver que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Sabe o que mostra isso para a gente? Que naquele meio ali, alguns homens piedosos, nós sabemos quem foi. Quem foram esses homens. Mas existia ali uma igreja que mesmo perseguida, não pode lamentar, mas a gente lamenta porque ele foi um homem, foi mártir. Nós vamos enterrar. Nós vamos lamentar. E não podia, nessa época de perseguição em Jerusalém. Então, você vê que a igreja, desde a sua fundação, passa por sofrimento, passa por perseguição, mas existe o remanescente fiel que faz o quê? A gente se mantém assim. Ele era piedoso, nós vamos enterrar e vamos lamentar. Uma outra coisa importante nesses versículos também é que você consegue imaginar que Saulo viu tudo aquilo. Viu tudo aquilo. Nós não sabemos o que o Espírito Santo falou na cabeça desse Saulo aí. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que, talvez, conjecturando, será que isso não mexeu com ele? Porque eu, sinceramente, quando eu vejo um cara que põe uma monte de bomba no seu corpo, vai num lugar e fala Allah Akbar, e se explode, eu fico pensando, gente, o que faz uma pessoa se explodir por uma causa? Alguma coisa muito forte de convicção tem dentro dele. Vocês concordam comigo? Por que ele ia fazer isso? Eu não sei, isso mexe comigo, mesmo sabendo que é errado, que perdeu a vida. Mas será que lá no Saulo, quando ele vê tudo isso que está acontecendo e perseguindo, e mesmo assim o povo lamentando, Estevão ali sendo martirizado, será que o Espírito Santo não falou alguma coisa no coração dele? Então, nós não sabemos, né? A gente tem conjectura. Por quê? Nós não podemos esquecer que ele era muito zeloso com Deus. Da forma errada, mas ele tinha temor e zelo. Então, nós não sabemos. Mas é esse o contexto que entra Filipe na história da Bíblia. Então, era assim, pode passar, eu estou sem aquele negócio. Olha só, a igreja era perseguida, o contexto de Atos 8, de 1 a 4. Por volta do ano 35, Saulo ainda não teve encontro com Deus nessa época, e os judeus por toda parte pregando o evangelho. Aí vem aqui, olha só o que acontece. Enquanto isso, está acontecendo tudo isso, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Com a perseguição, alguns judeus que tinham se convertido, eles foram para a Judeia e Samaria, que eram regiões ali perto de Jerusalém. E o que eles fizeram nesses lugares? Foram dispersos. O que eles faziam? Eles pregavam o evangelho. Quem pode ler agora do versículo 4 até o versículo 8? Levante a mão. 4 a 8 de Atos. Olha só o que estava acontecendo com esse povo que foi disperso. Vamos lá. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Muito bem. Olha o que a gente aprende aqui. O Filipe, pode passar até mais uma. Ela do Filipe, isso, deixa aí. Isso. O Filipe, que era um judeu,
Ele era um diácono, como a gente viu, amigo de Estevão, socorria os necessitados. Mas ele tinha uma coisa interessante. Ele era helenista. Significa que ele falava grego. Então, os judeus helenistas que saíram, na verdade, a maioria do que saiu de Jerusalém, os historiadores dizem que eram helenistas, ou seja, de fala grega, eles saem e começam a pregar o evangelho. E tem uma coisa muito interessante que eu não sei se você percebeu nesse texto aqui, ó. O Filipe foi para a cidade de Samaria. Gente, primeira coisa que a gente aprende com o Filipe. Ele foi para uma cidade em Samaria onde os judeus não bicavam. Eu não sei que comparativo que a gente pode fazer, né, com isso. Tipo, eu indo para algum lugar que a gente... Eu não sei, sinceramente. Então, não vou comparar. Mas o fato é que o Filipe foi para os samaritanos. Vocês estão lembrados que Jesus, para chocar, ele conta a história da mulher samaritana. É chocante. Uma mulher que mora num lugar onde os judeus não se davam. Na próxima lição de vocês, que vai falar sobre Simão, vai falar mais dos samaritanos. Mas eu só vou adiantar para vocês. Por que os samaritanos não se davam bem com os judeus? Vocês sabem por quê? Sabem? Pode passar. Abre lá em 1 Reis 16, de 23 a 24, só para vocês saberem qual foi a origem de Samaria. Eu até... passa mais um que tem um mapa, talvez mostre onde que é Samaria. Tá vendo ali, ó? Não sei se vai dar para vocês enxergarem bem. Tá vendo ali Samaria? Ali é Samaria. 1 Reis... Quem pode ler, levanta a mão que o Afonso leva. 1 Reis, 16, 23 e 24. A origem do nome dos samaritanos. Levante a mão. Isso. Pode ler. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. O nome Samaria tem origem ao nome do dono daquela terra na época, que se chamava Semer. Então, um rei comprou essa terra e fez a cidade de Samaria. Só que tem um detalhe. Essa Samaria, vocês lembram que o Israel ele foi dividido em 2 reinos. Vocês sabiam disso, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, onde ficava ali Jerusalém, a parte de baixo, que são os verdadeiros judeus, o reino de Judá, permaneceu sem ser levado cativo 100 anos depois que a turma de cima foi levada cativa. Por quê? O reino ali de Judá, vocês estão lembrados em Gênesis, quando fala assim, o cetro não sairá de Judá? Jesus é o leão da tribo de Judá, não vai sair mesmo, ele é o rei. E eles se mantiveram fiéis a Deus até 100 anos depois que o reino de cima, que era o reino do norte, foi levado cativo. Então, Samaria ficava dessa parte do reino, que era o reino do norte. Que era um reino que se tornou muito, muito idólatra, meio que esqueceu de Deus mesmo assim. É tipo aquele que desvia, mas volta na lama mesmo assim. Foi isso aí, o reino do norte foi para a lama, fez coisas piores até do que os povos que tinham por ali. E tem um detalhe, no reino do norte, em Samaria, o que aconteceu? Eles foram dominados pelo Império Assírio, e quando eles foram dominados, o pessoal tirou, naquela época tinha Samaria, tirava todo mundo dali, os bons, né, que podiam ajudar, e levava cativo. No caso de Samaria, eles tiraram, deixaram só as pessoas mais simples e pobres na terra, que não quiseram elas, e depois eles botaram outro povo para morar com eles. E era um povo que não tinha nada a ver com os judeus. Era um povo que adorava outros deuses. E sabe o que aconteceu com isso? Aquele povo ali, aqueles pouquinhos que ficaram com os outros povos que o Império Assírio trouxe para morar ali, eles se misturaram. Então, na época de Jesus, eles falavam, samaritano não é judeu. É um povo misturado. É uma turma que não crê no mesmo Deus. Isso foi tão forte na época de Jesus que eles pensaram assim, ó, o samaritano tem o seu próprio
Deus, sua própria religião, sua própria maneira de ser. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, lembra? Vocês estão lembrando? Lembra, a gente não estava lá, vocês já leram. Quando fala com a mulher, a gente não estava lá. Mas quando fala com a mulher samaritana, vocês estão lembrados que ela falava assim, uns dizem que tem que adorar nesse monte, outros dizem que tem que adorar ali. Ela está falando do monte Gerizim, porque eles tinham um monte, que eles davam oferta e tudo mais, para eles não precisarem fazer o quê? Ir para Jerusalém. Então, eles fizeram a própria religião, um sincretismo religioso muito louco, e os judeus falavam, a gente não quer papo com os samaritanos. A gente não quer saber deles, eles são idólatras, eles não têm a religião verdadeira. Você tem que lembrar também que o Filipe, na época do Filipe, o judeu, ele pensava assim, o Deus criador do mundo é o nosso. Ele vai salvar a gente, é a gente que sabe o que é certo, é nós aqui, ó. Eles não pensavam na universalidade do evangelho. Até mesmo os judeus que se converteram foram aprendendo, quando Jesus assunta ao céu, o que ele diz? Ide por todo o mundo. Aí, então é para pregar para os outros? Mas não é só para a gente? Pregai o evangelho a toda criatura. Samaria, Judeia e até os confins da terra. Por que ele fala Samaria? A gente lê e não presta atenção às vezes, mas, gente, falar para o judeu naquela época, vai pregar em Samaria, depois em toda a Judéia, até os confins da terra. Samaria era a cidade, Judéia a região, confins da terra é o mundo. Falar isso para o judeu da época era tipo... não sei se a palavra é ofensiva, mas confrontava a fé dele. Nós vamos ter que pregar? Impuros. Exatamente, eles não eram considerados parte do povo, eram um povo excluído mesmo. Então, por que a gente está gastando tempo para falar isso? Porque para onde que o Filipe vai? O menino é expulso lá, é perseguido em Jerusalém. Ele vai justo para onde? Samaria. E aí tem um ponto muito positivo, que apesar das imperfeições que ele tinha, que todo mundo tem, a gente vê, ele entendeu que o evangelho tinha que chegar até os confins da terra. Ele entendeu que por isso ele precisava ir para Samaria. Eu não sei porque ele escolheu Samaria, mas ele, vamos dizer assim, ele escolheu o lugar mais difícil. Isso não é legal? Aí, vamos trazer para a nossa vida? Pensa numa pessoa difícil de evangelizar. Aquela que talvez você não goste, que você não... Fala, não vai adiantar falar para ele, nossa, ele é herege, ele é idólatra. Filipe dá um exemplo de que você tem que universalizar a pregação. Quando você prega para todo mundo, não quer dizer que o mundo inteiro vai para o céu, vai aceitar o evangelho. Mas quer dizer que mesmo assim você tem que ir. Não somos nós que decidimos os que vão ser salvos. Então, lembrando lá em Atos, a igreja acontecia, fazia EBD, fazia tudo, ano da comunhão e não sei o quê. Mas quem acrescentava? A palavra diz, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam de ser salvos. Ou seja, universalmente nós temos que pregar. Quem garante que a pessoa vai escutar, vai querer e vai ser salvo é o Senhor, não somos nós. Exatamente. Não, tem que pregar. E aí ele vai para Samaria, esse povo misturado, os assírios levou a resumir para vocês. E sabe uma coisa interessante? Você sabia que os samaritanos, eles acreditavam que ia chegar o Messias deles? Chamava Taeb, significa restaurador. O que a mulher samaritana fala para Jesus? Eu sei que vai vir tal. A religião deles esperava um redentor. Ela só entendeu que esse redentor é Jesus. Mas eles já tinham um argumento. Vocês já viram aquele livro? O Roberto me ajuda a lembrar. Roberto, como é que chamam? Não é? Oi? Fator Melquisedeque. É interessante quando ele comenta o discurso de Paulo, não é? Quando ele fala o Deus desconhecido. Estão lembrados quando Paulo está lá no Areópago, e ele fala aqui, eu vi falar, esse aqui é o Deus desconhecido. Tinha lá um lugar para o Deus desconhecido, ninguém sabia. Paulo vai lá e fala, esse aqui que eu vi falar, esse Deus desconhecido.
Isso mostra para a gente que em qualquer cultura, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe ali um desejo pelo Criador. O legal do missionário é ele descobrir como que naquela cultura ele vai falar de Cristo de uma forma que Deus já preparou o coração dele para ouvir. Ali no caso dos samaritanos, apesar de serem muito rejeitados pelos judeus, eles tinham a própria religião, eles tinham a esperança de um restaurador. E aí quando Jesus chega, sabendo disso, a mulher vai ter... A conversa dela com Jesus é fantástica. Ela revela a religião dos samaritanos, e a gente nem percebe, e Jesus revela a verdade, o verdadeiro evangelho. E tem uma outra coisa interessante nessa passagem. Ele está indo lá, olha o versículo 6. As multidões lá de Samaria, desse povo que tinha uma religião própria. O que acontece ali? As multidões, elas estavam o quê? Unânimes. Davam atenção às coisas que Felipe dizia. Unânime. Gente, aqui eu vejo uma atuação, esses personagens ao redor da igreja, eles tinham uma atuação de Deus ali extremamente forte. Concorda comigo? Porque falar que lá em Samaria, unânimes era todo mundo. Prestava atenção no que ele falava. E é difícil você entrar num ambiente que é contrário à sua fé e falar. Você imaginou que benção a gente falar assim, Senhor, orar e falar, Senhor, assim como o Senhor fez com o Felipe, e unanimemente os samaritanos ouviram ajuda. Porque às vezes a nossa população é 2 pessoas, às vezes é uma. E ele não está ouvindo o que a gente está falando. Mas a Bíblia deixa aqui para a gente pensar assim, ó, teve uma pessoa que falou para uma turma e eles ouviram, apesar de ser totalmente contrário à fé dele. Se tem na Bíblia, e se Deus já fez, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Vou contar uma experiência pessoal. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, de uma época que eu era da igreja antes. Quando eu entrei na prefeitura, eu tinha 17 anos, e eu entrei praticamente com ela, ela me ajudou muito. Ela é muito católica. E ela é muito minha amiga querida. Ela foi madrinha do nosso casamento. Tem essa amigona minha, até hoje. E eu tenho uma outra amiga que também, da mesma época da prefeitura, extremamente espírita. Me ajudou muito na prefeitura. Muito. Ela trocava. Você tem uma ideia, quando a minha mãe morreu, a minha tia, que era minha mãe, morreu, ela foi na minha casa, foi uma das coisas que eu nunca vou esquecer na vida, de pessoa assim, de ajudar. Ela chegou na minha casa com um monte de papel assim, chorando, e falou assim, naquela época era mimeógrafo. Quem lembra do mimeógrafo? Não é todo mundo. A gente saía com tanto cheiro de álcool que se o bafômetro parasse a gente ia presa. Porque aquele negócio tacava álcool, saía cheirando álcool. E ela chegou com aqueles monte de papel todo mimeografado, cheirando álcool, assim, chorando, depois do enterro da minha mãe, e faltava, era 5 dias de licença, ela chegou, sei lá, para o 3º dia, falou, Sil, eu preparei todas as suas aulas para a próxima semana, já mimeografei tudo, está aqui o planejamento de aula, é só você estar lá, e está tudo pronto. Eu passo todo dia para pegar aqui para corrigir as atividades, tá bom? Já aquilo foi de uma beleza que eu não esqueço até hoje. Isso faz, vou fazer 52, eu tinha 18, 19 anos, sei lá, 20. Faz muitos anos, eu nunca esqueço disso. E aí e ela pegou a minha época que eu não estava na igreja e pegou a época que eu voltei para Jesus e continua sendo minha amiga. E aí, tanto que é minha madrinha de casamento. E vocês sabem que um dia Deus pesou tanto no meu coração, falou, fala claramente para ela do evangelho. Chama ela e fala. E eu fiquei com aquilo no meu coração de falar. Porque eu falava assim, Deus é bom, ela é muito bom, é maravilhoso, porque Jesus é o Filho de Deus. É verdade, Jesus é o Filho de Deus. Eu não conseguia, porque é um problema quando todo mundo discorda, mas é um problema quando todo mundo concorda também. E aí eu falei, Deus me dá, eu fiquei assim, agoniada, marquei um café em casa, depois da pandemia, ela e a minha amiga espírita. Chamei as duas lá e falei, vamos orar para tomar café, porque afinal de contas teve a pandemia, nós estamos aqui firmes, oramos. Eu vou falar um negócio para você. Adão e Eva, e fui lá do Jardim do Éden. Sabe assim, para entender o pecado? Adão e Eva pecou. Todo mundo que nasceu, nasceu o DNA do pecado e fui. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, vai ter. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Sim.
Cris, você acredita? Sim. Você acredita que ele morreu pelo seu pecado? Sim. Eu fiz elas confessar. Eu não sei se houve conversão, se não houve, mas eu falei. Porque eu pensei, se um dia não, nós vamos um dia estar com o Senhor, não sei quando. Eu falei de uma forma clara. É diferente de você falar, eu evangelizei. Como você evangelizou? Convidei para ir no culto. Eu entreguei um folheto. Eu dei um bom testemunho. Não, irmãos, Filipe falava do evangelho. Sabe o que quer dizer essa palavra aqui, ó? Quando diz assim, anunciava Cristo, ele não ensinava teologicamente, ou como eu estou ensinando aqui para vocês, essa passagem bíblica, esta passagem bíblica. Não é isso que ele fazia, não era uma aula de EBD. Anunciava a Cristo é o evangelho puro, que significa o quê? Criação, queda e redenção. Sabe o plano da salvação? Sabe o livro Sem Palavras? Você aprende, é isso aí. Ele pregava, ele falava. Porque Deus manda assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então, primeiro você prega. Depois você ensinando a guardar. Aí você discipula. Faz EBD, faz tudo mais. E batiza. Então, o evangelho, Filipe estava ali pregando o evangelho. Ele falava, olha, arrependa-te, você é pecador. Ele pregava o evangelho. E isso é um exemplo para nós. Pare um minuto e pensa. Quantas das pessoas que você conhece... O pastor sempre fala, eu não tenho um amigo que não é cristão, né? Ele fala, não tem amigo íntimo assim que não é cristão. Eu tenho. Até ele fala, Silvana falou, mas eu não tenho. Eu até entendo o pastor não ter, porque o pastor está tanto no meio assim, ele não tem nem tempo para ter amigo que não é cristão. Porque as ovelhas já dá tanto trabalho, já dá tanta coisa, que ele tem que ficar nesse nicho mesmo. Mas a gente que está fora, que está trabalhando no hospital, que está trabalhando numa empresa, você pode não ser o seu melhor amigo da vida. Mas você conhece pessoas que não têm o evangelho. E o que você vai fazer? Qual é a desculpa que você tem para não pregar? Sim. Microfone. Obrigada. É importante, repetindo, é importante a gente estar atento ao que Deus quer fazer através de nós e apesar de nós. Uhum. Porque muitas vezes eu acredito que a gente se vê se penalizando. Tipo, não, mas espera. Eu sou pecadora, estou com a vida assada, frita, cozida. Como é que eu vou falar de Jesus, de transformação, de santidade para outra pessoa? Às vezes a gente nem tem consciência de que a gente mesmo se poda, vamos dizer assim, em relação a isso. Eu estou vivendo uma experiência riquíssima com Jesus, porque depois de eu fazer uma viagem com algumas amigas que não são cristãs, Deus me pôs para fazer o discipulado com elas. Então a gente se reúne toda segunda-feira. Nossa, é legal. Quem conduz sou eu e é apesar de mim. Porque, gente, tem dia eu falo assim, Jesus, como é que eu faço? E ele fala, se você se permitir ser vaso, sou eu que vou encher. É o meu Espírito Santo que vai fazer. E Deus tem feito coisas lindas, muito lindas. E eu espero um dia elas estarem aqui no nosso meio, elas serem batizadas, porque o que Jesus está fazendo nesse meio e está aumentando. Nós éramos 4, agora somos 10. Ó, que legal. Então, é possível, sim, irmãos. Amém. Viver o que Filipe viveu o que tantos mártires da igreja viveram, nos nossos dias é possível. A gente só precisa se colocar à disposição. E mesmo que você esteja se arrastando, mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil dentro da sua casa, o que nós temos, que é a salvação em Cristo, é o melhor que nós temos, é o melhor de nós. Amém. A gente não pode privar as pessoas disso. Isso. Se você tiver a oportunidade, prega. Em tempo, fora de tempo, mas prega. Pede a Deus direção, né?
E você sabe, irmãos, então pode passar. Nesse ambiente, o Filipe encontra com um cara chamado Simão. E vocês vão saber mais sobre ele na aula que vem. Então não vou entrar muito na questão do Simão. Só vou falar duas coisas. Ele era um cara que fazia artes mágicas. Ele era gnóstico, ou seja, ele acreditava que a salvação vinha pelo conhecimento. Mas nós não vamos entrar muito na história dele, não. Todos lhe davam ouvidos devido às mágicas que fazia. Olha o que está dizendo o 9:9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia-se ser alguém muito importante e todos lhes davam ouvido do menor para o maior. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E não era, gente. É que ele fazia sinais. Uma lição para a gente aqui, que vocês vão, de repente, semana que vem, vocês vão aprender mais sobre Simão. É interessante a gente pensar que, às vezes, o que impressiona as pessoas são as mágicas. Sabe um negócio assim? Nossa, ele fez grandes coisas, então olha, esse aqui é um homem, o poder de Deus. Uma coisa que me marca muito é aquele versículo que diz assim, ó. Em teu nome... Já lembra desse versículo? Quando chega a igreja de Deus? Eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz e aconteci. E qual é a resposta? Eu não te conheço. Não sei quem é você. Deixados para trás, eu não assisti o filme. Quem já foi? Diz que é legal, né? Que tem um pastor que fica, né? Tem um pastor que fica. E eu fiquei pensando, 2 pastores, 2. E vai ter, gente. E vai ter. Eu falo isso com temor, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, na verdade, a gente tem que estar muito atento ao que é o verdadeiro evangelho. Não é sinais mirabolantes, apesar de que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais. Pode abrir o mar, pode fazer qualquer coisa. Mas aqui, no texto, a turma de Samaria admirava Simão porque ele fazia sinais mirabolantes. Só que daí, olha que interessante, eu escutei isso da dona Luísa, eu acho, quando ela foi para a África, e ela disse assim, lá tem muito... Nossa, a gente vê coisas na África que a gente não vê aqui. E eu ficava admirada quando ela falava isso, porque quando eu fui para a África, eu queria ver. Queria ver as coisas que eu ouvia, sabe? Eu ouvi gente, e eu não duvido, eu acredito mesmo, que é pessoa séria que falou, que via... Uma pessoa que estava num lugarzinho bem afastado, e eu fui para lugares afastados. Eu fui num lugar lá, 5 horas de caminhãozinho, uma galinha deitada no meu pé. Ela foi 5 horas dormindo no meu pé, morrendo de medo de ser picada. Eu fui, assim, não tinha nem como virar, porque era muita gente dentro do caminhão na traseira. 5 horas da cidade. Cidade essa que à noite não tinha energia elétrica. É lindo, porque você vê o céu sem luz. É o céu de Abraão. E aí a gente foi para lá e os pastores falavam das coisas sobrenaturais que aconteciam naquele lugar. E acontece. E nesse caminho o pastor chega em mim e fala assim, eu falo, pastor, mas me conta, porque eu queria ver. Não a parte ruim do sobrenatural, eu queria ver a parte boa do sobrenatural. Eu queria ver, porque a gente está aqui no Brasil, né? Eu queria ver. E ele, conta para mim então, já que eu não posso ver, ele falava de um tipo de mago da região, a região que o Nidovaldo está lá é terrível. É o lugar que tem mais feiticeiro por metro quadrado em Moçambique. Nessa outra região que eu estava, ele falou que tinha lá um curandeiro, sei lá o que era, que ele era o mago, sei lá o que, das águas. Ele falou, Silvana, ele ficava 2 meses dentro da água. Quando ele saía, ele estava verde. Eu falava, gente, mas como que ele comia? Pergunta de cristã evangélica, né? Como que ele comia? Ele não saía d'água para nada. Tipo, como é que ele dormia? Ele boiava para dormir e ele dirigindo assim do lado contrário, porque lá ele dirigia, ele olhava para mim e falava, eu não vou falar. Pastor, por favor, compartilha. Eu vou falar, não, porque vocês não acreditam. Vocês não acreditam nas coisas que acontecem aqui, você não vai acreditar. Eu falei, eu vou acreditar, pode falar. Ele falava, ele ficava submerso. Aí eu ia perguntar, mas como que ele respirava? Aí eu falei, mas... Aí tipo assim, mas ele olhou, tô falando que vocês não acreditam? Então tem coisa lá que eu não vi, mas que eu sei que eram coisas mirabolantes. E aquele povo de lá via coisas mirabolantes na África e, de verdade, tinha
a atuação de Deus de coisas mirabolantes também, porque era necessário. Era necessário. A questão é, o evangelho não são as coisas mirabolantes. Não é? Onde está mais voltado os milagres? Por exemplo, por que aqui, ó, as multidões unânimes, olha só, pois os espíritos, Filipe, os espíritos imundos gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Vocês estão entendendo que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes os milagres acontecem em locais que há muita incredulidade? Porque é uma forma de atrair as pessoas para dizer, ó, Deus é poderoso também. Porém, a Bíblia fala que a gente tem que se acautelar. Por quê? Eu curei, eu fiz isso, mas afaste-se de mim. Sim. Mas, para mostrar. Sim. Não, não é. Sim. Wanda, você tem razão. A Wanda está falando que atua porque o diabo lá também, a gente precisa levar luz e sal para aquele lugar. Eu, quando me converti, fui numa igreja pentecostal. Foi uma benção na minha vida e é uma benção até hoje. Mas Deus me trouxe para cá. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês sabem que eu tinha uma coisa, por ter ficado muito tempo, de falar assim, eu quero que Deus fale comigo. Não sei se alguém já teve isso aí. Vocês são bem cristã evangélica, é diferente. Quero que Deus fale comigo. Nossa, eu queria... Não falava para ninguém. Eu queria... Levanta uma pessoa para falar comigo. Eu queria muito ouvir a voz de Deus. Tinha uma necessidade muito grande disso. Então, eu, um belo dia, na editora cristã evangélica, não trabalhava lá, e vou conversar com o pastor José Humberto. Quem conhece o pastor José Humberto? Uma benção de homem de Deus. O pastor José Humberto senta comigo e eu me abri com ele. Pastor, não sei nem se ele lembra disso. Falei, puxa vida, eu tenho uma vontade. Às vezes eu peço, sendo sincera, para Deus falar, porque eu sei que isso acontece. Eu sei que Deus usa pessoas para falar. E eu queria. Ele virou para mim e falou assim, Silvana, eu leio a minha Bíblia todo dia de manhã. E antes de ler, eu falo assim, Senhor, fala comigo. Todos os dias ele fala. Foi um tapa na cara. Ele não só falou isso, mas aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei, puxa, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que procurar a palavra de Deus. Se Deus quiser usar alguém para falar comigo, amém, eu recebo, porque eu gosto. Mas é a palavra a maior revelação de Deus. Num lugar que não tem a palavra, que mal são alfabetizados, talvez seja muito necessário. Mas nós, que precisamos, entre aspas, criar vergonha e procurar a palavra, é mais fácil eu fazer uma troca com Deus, aí eu vou 10 domingos na igreja para o Senhor falar comigo. É mais fácil isso? Ou é mais fácil... É mais fácil ir na igreja 10 vezes, pedindo para que Deus fale com você? Ou é mais fácil todo dia você separar o seu momento, falar, agora eu vou ler a Bíblia, vou falar com Deus e vou separar esse momento para estar com Ele? O que é mais fácil? Ir na igreja, do que você realmente ter uma comunhão com Deus. Mas nem vou entrar muito nesse assunto, tá, gente? Não é uau. Uma coisa muito interessante é que quando a gente lê, toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu preciso fazer alguma coisa, decidir alguma coisa, eu falo, Deus, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo. E ele fala, porque ele me traz à mente alguns versículos. Sim. Às vezes eu falo, Deus, eu posso fazer isso? Imediatamente me vem aquele versículo à cabeça, eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor falou comigo. E é incrível como a gente passa a palavra, quando a gente tem ela no coração, a gente passa a lembrar, mesmo quando a gente está falando com alguém ou quando a gente tem algum problema, o Espírito Santo ele ilumina de uma tal forma que você se lembra da Bíblia de coisa que você nem se lembra e aquilo é claro. Então é muito interessante a maneira como Deus fala com a gente. E a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado aquele que não anda, não para, tal. Mas, quem é então, na verdade, o bem-aventurado? Aqui, e fala assim nesse versículo, no caso de Salmos 1,
aquele que não anda, tal. Ele fala, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pode ser que você não consiga ler tudo o que você gostaria de ler. Mas se você ler um versículo que te chamou a atenção, medita. Está trabalhando, medita. Senhor, o que o Senhor tem para falar sobre isso? Medita, dia e noite. E Simão, que vocês vão aparecer semana que vem, não vou falar mais dele, o Felipe pregou, fez os milagres e esse Simão creu. Vou só falar até aí, porque senão atrapalha a aula da semana que vem. Não sabemos, vamos ver. E o que a gente aprende com isso? Pode passar. Que pregar Cristo é falar sobre o plano de Deus para o homem. Felipe dá um exemplo maravilhoso de pregador. Gente, ele é chamado evangelista. São só 2 lugares que são chamados. Ele era um presbítero? Não. Presbítero tem a função de pastor. Ele era evangelista, um diácono, que vai para Samaria e prega, todo mundo acredita nele, e acontece um rebuliço, que não é assunto da nossa aula, tão grande que Jerusalém fala, vamos mandar Pedro para lá ver o que está acontecendo. E Pedro vai lá para ver o que estava acontecendo, porque um homem se dispôs a ir no meio, totalmente contrário ao que era bom para ele, e Deus usa. O evangelho de Cristo é falar sobre o plano de Deus para o homem, não é convidar para ir na igreja. Quando você convida para ir na igreja é muito legal, mas isso não é evangelho, entende? Não é. Não é falar, eu vou explicar para você Gênesis. Isso é maravilhoso, faça isso, mas isso não é o evangelho que Felipe falou lá. A salvação, ela é universal. João 1,12. O que diz lá em João 1,12? Quem pode ler? Levanta a mão aí. Vamos lá? O que está dizendo em João 1,12? Será que era João 1,12 mesmo? Mas vou ler, tá? Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Eu botei esse versículo porque é o seguinte, a pregação tem que ser universal, a salvação é assunto de Deus. A pregação tem que ser dentro da nossa casa, a salvação é Deus que vai fazer. Entende? Outra coisa sobre a pregação, Marcos 16:15, o que diz lá em Marcos 16:15? Tem vários lugares, o que diz em Marcos? Ó, está dizendo assim lá. Tão conhecido, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, quem crer, presta atenção nesse versículo, quem crer e for batizado, será salvo. Condição para salvação é o batismo? Não, porque você precisa continuar lendo o versículo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, olha só, quem crer e for batizado será salvo. Agora, a condição para a salvação é crer. Essa história parece maluca, mas eu creio. Eu creio de todo o meu coração. Esse vai ser salvo mesmo que não tenha sido batizado. Mas batizar é uma ordenança. Pode passar. Aprendemos também uma coisa interessante, que o evangelho verdadeiro traz libertação do diabo. Eu gosto muito do Fernandinho, quando ele canta aquela música. Eu não sou mais escravo do medo. Conhece? Quem conhece? Ai, que bom, como a gente conhece. Eu sou filho de Deus. Não é lindo? Eu não estou mais escrava do diabo, gente. Eu tenho medos ainda, vou ser bem sincero, muito. Tenho medo de operar, morro de medo. Tenho medo de anestesia, tenho muitos medos. Mas eu não sou escravo dele, porque eu estou liberta do diabo. Eu sou agora filho de Deus. O evangelho traz isso. Olha o versículo 7, o que está dizendo lá. Pois os espíritos gritavam em alta voz, saindo de muitos que estavam possuídos por ele. Porque o evangelho chega, o diabo sai, fica em derredor, mas não está mais ali possuindo a pessoa. Outra coisa que Felipe mostra para a gente. Há imitações poderosas que podem confundir as pessoas. Tomar cuidado com as imitações de falsos profetas. Pode passar. Mas uma coisa que eu botei de exercício, mas não vai dar tempo, João 3,16. O que está dizendo lá? Isso aqui é coisa das crianças. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo aquele não pereça. Começa com esse versículo se você for evangelizar. Você sabia que Deus te ama, amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho.
É muito legal quando eu fui... Estou muito com a África hoje, vou passar um vídeo para vocês da África quando eu fui lá, Roberto. Roberto gosta. É muito interessante, porque lá na África eu fui falar sobre Adão e Eva, nesse vilarejo desconhecido, eles não faziam ideia quem era Adão e Eva. Falei, gente, eles nem entenderam como é que o pecado entrou no mundo, mas eles creem que são pecadores, que precisam de Jesus. Não é maravilhoso isso? E começa falando pela Bíblia. Filho, senta aqui. Você sabia? Vou abrir a Bíblia para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Lá em João está dizendo isso. Romanos 3:23, o que fala? Todos pecaram. No livro Sem Palavras você mostra o amarelinho, que Deus criou um céu, porque ele amou o mundo, tal. Só que daí eles pecaram. O pecado faz... Esse é o evangelho. O pecado faz separação de Deus com o homem. Se tiver tempo para discipular melhor, você começa lá de Adão e Eva. Se não tiver, pega os versículos. Hebreus 9:22, que diz... Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, aqui você diz que Deus ama, mas o homem pecou e o salário do pecado, ou seja, o que eu ganho? O salário é o que eu ganho, é a morte. E sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Por isso que no antigo se matava tanto, né? João 1:12. A gente acabou de... Todos quantos o receberam, Deus e o poder de serem filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. E 2 Pedro 3:18. Abre aí 2 Pedro. Agora até eu esqueci. 2 Pedro 3:18. Vai. É do crescimento, né? Crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, 5 versículos. Você já fala o que é o evangelho, de forma até rápida. Você pode melhorar, né? Mas você já sabe pela Bíblia o que é o evangelho. Anote os 5 versículos e fale. Treine. A gente ia treinar aqui, mas não vai dar tempo. Senão eu não consigo passar o negócio da África. Filipe tem essa primeira parte que nós aprendemos com ele, que ele pregou para essa turma lá em Samaria. Mas aí, quando você vai lá em Atos 8, pode passar 26, ele prega para o eunuco. Gente, o Filipe, ele abre as portas do evangelho para os gentios. Vocês sabiam que ele é o primeiro cara, esse diácono que cuidava de viúvas? Ele é o primeiro cara que sai do sistema nervoso ali de Jerusalém e vai para os gentios. E ele é o primeiro que abre a porta. Outra coisa, o eunuco, vocês lembram da história do eunuco? Lembra? Entendes o que lês? Lembra da história que Filipe está num lugar e aí fala, vai para outro lugar... O anjo fala para o Felipe, vai para aquela estrada, uma estrada deserta de Jerusalém, não vai dar para mostrar aqui, e prega para esse etíope. Fala etíope, parece que era da Etiópia mesmo. Mas na época, pode passar mais um, a Etiópia ficava, o que era chamado ali do Felipe, vocês acharam o Sudão ali? Não? Sudão, está embaixo da Etiópia. Achou? Ai, meu Deus. Espera aí, amor... Sudão. Ali, em cima, amor, Sudão. Esse era o lugar que na Bíblia é chamado de Etiópia, mas esse nome teve uma mudança. Resumindo, era o Sudão que ele era. Amor, passa assim, ó. Tá vendo o Sudão do Sul? Vai em linha reta assim, ó. Até o final. Passa assim. Isso. Vai para lá e para cá. Até o final do mapa e volta. Tá vendo essa parte aqui? Deserto de Saara. É mais ou menos por essa região. E as pessoas falam que as grandes navegações levaram o evangelho para a parte sul da África, e é verdade. Mas aquela parte do norte, o primeiro gentil que se converte é africano. É africano. O primeiro gentil convertido é africano, que é o eunuco. E ele estava ali naquele lugar, e olha que coisa interessante. Enquanto Paulo não era convertido ainda, já estava tendo evangelismo na parte do Sudão da África. Não é fantástico isso? E vocês estão lembrados de Paulo. Paulo vai para a Europa ali, né? Para aquela parte mais ali. Enquanto isso, já tinha embriões, porque a gente não sabe, porque a história não conta, nem a Bíblia. Mas, por exemplo, no século II já tem embriões, já tem embriões de igreja nessa parte da África. No século IV já tem igreja nessa parte da África. A dificuldade de chegar na parte sul da África por causa do deserto de Saara. Então aquele povo ficou bem separado do povo de cima.
E aí você vai ver nas grandes navegações que começa a ter uma movimentação de evangelismo ali nessa parte de baixo da África. Mas a parte de cima, o eunuco é o primeiro gentil convertido. E quem pregou para ele? O Filipe. O que a gente aprende com a maneira que o Filipe evangelizou? Pode passar. A gente aprende que evangelizar é mais que promover acesso à Bíblia. Não estou dizendo que você não deve promover. Vocês sabiam que a maior sociedade bíblica do mundo é a brasileira? Eu não sabia. Descobri isso na editora. E eles estão para fazer um projeto gigantesco agora, ganharam um terreno lá perto de Guarulhos e vão fazer uma coisa muito gigantesca. Nós promovemos Bíblia no nosso país. Glória a Deus por isso. Mas o evangelismo é muito mais do que promover o acesso à Bíblia. Porque o que acontece com o eunuco? Ele está lendo, mas ele está entendendo? Não, então precisamos ir lá e falar. Está vendo isso que você leu? Lá em Isaías, vou explicar o evangelho para você. O evangelismo é ajudar a entender o que lê. É você falar, deixa eu te mostrar. Gente, e sempre é com a palavra. Não é com ajuda, não é com autoajuda, não é com nada disso. Isso aí é muito útil. Mas evangelho não é isso. Evangelho é criação, queda e redenção. Portanto, vão a todos os povos do mundo, faça com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe mostra para a gente, você sabe uma coisa interessante? É que Jesus fala assim, Samaria, Judeia e até os confins do mundo, né? Vocês sabem como que os pesquisadores daquela época chamavam o Sudão, que é onde o etíope vai, sabe como era chamado? Confins do mundo. Você acredita? Então, o Felipe é um evangelista fantástico, porque por meio da vida dele, a gente vê que ele foi para Samaria, Judeia, e ele não foi, mas ele fez o evangelho chegar no mundo civilizado da época. O confins do mundo era considerado o Sudão, porque embaixo dele vinham lá os desertos e não conseguiam passar. Então, ele dá um exemplo de evangelismo. E para a gente encerrar, eu queria mostrar para vocês um vídeo. Tomara que funcione. Se não funcionar, sabe na minha... Vai funcionar, gente? Daí de cima. Tomara que funcione. O eunuco e Felipe, isso aconteceu por volta de 5, 6 anos depois que Cristo ressuscitou. Nós não sabemos, tem coisas mirabolantes sobre a passagem de Felipe e eunuco, porque ele está lá, de repente Deus arrebata ele, leva ele para outro lugar. Então é fantástico o que Deus faz. Eu aprendi aqui uma coisa muito interessante. Que Deus maravilhoso que faz o Felipe sair da onde ele está e ir para um caminho deserto buscando uma pessoa. O eunuco que estava lá. Sabe o que isso ensina para a gente? Vale a pena investir, às vezes, em uma pessoa. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, sabe? Vamos fazer um projeto evangelístico. Faça, é legal, tem que fazer. Mas presta atenção, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer com aquela única pessoa que você investiu. Você não sabe. Você imagina se ninguém investisse em Paulo? Você imagina se ninguém investisse em Paulo? Olha só, como diz o nosso amiguinho do pré-primário, ele escreveu várias cartas, seu filho, né, que falou? Não sei se foi o seu. Ele escreveu várias cartas, eu achei tão bonitinho. Se alguém não investisse e falasse, quer saber, você é um cara que perseguiu, eu não acredito em você. Invista nas pessoas desacreditadas. O Filipe foi lá para o meio do deserto pregar para um cara que ele nunca viu na vida, que morava nos confins da terra, e ele ainda parou e falou, você está entendendo o que você está lendo? Não, e ele explicou. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Segunda coisa que a gente aprende nessa história, a aceitação dessa pessoa foi tão grande que ele fala, tem aqui água, o que impede de eu ser batizado? Aí sabe o que o Felipe fala? Nada. Você creu? Nada te impede. Vamos lá batizar. Foi. Com certeza. Isso. Sim, Deus queria salvar ele, né? Vamos dizer assim, foi até ele. Isso. É importante. Sim. Isso. Mas também a gente tem que lembrar que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Eu não sei o que acontece, mas eu vi esses dias, Edmeia, um policial cristão, não sei se vocês já viram esse vídeo, não recomendo a ver, é bem antigo, mas não recomendo porque é triste.
Eu não sei o que acontece, qual é a questão, e o menino está morto. Está quase morrendo no chão. Talvez porque aquele policial, numa perseguição, atirou. Então eles estão chamando a ambulância e o menino está morto. E o policial era cristão. O menino estava no meio de um assalto e alguma coisa errada. Você não estava buscando, estava perdido. E ele estava ali deitado no chão, mas o policial, acho que mexeu com ele. Eu sou cristão. Esse menino vai morrer. Ele para, põe a mão e fala, você conhece Jesus? Gente, é de chorar. E aí o menino fala, eu sou desviado. Ele fala, vamos, você confessa, você se arrepende. E ele chora e ele clama e o menino aceita Jesus ali e morre. É fantástico isso. Porque sabe uma coisa que uniu os samaritanos com os judeus? Jesus. Sabe o que faz uma pessoa ir para um país árabe que não quer saber de Deus, que não está buscando? Jesus. Na confiança que o Senhor vai colocar aqueles que hão de ser salvos. Mas é verdade, a gente não sabe quem já está buscando. O eunuco estava buscando. Ele não teria ali Isaías do lado dele. E eu fiquei pensando sobre essa história e falei, poxa, chegou o evangelho lá na África. Eles estão lá, o Senhor já tem um amor pela África há muito tempo. E eu lembrei de quando eu fui para lá, era bom apagar essa luz, senão vocês não vão enxergar direito lá. Quem pode apagar a luz aqui da frente? Ó, se você clicar na imagem, você vai conseguir fazer isso? Senão o Afonso leva... Amor, acho que você tem que ajudar ele lá. Você deu play em cima da imagem? E tem som também. Olha lá. Gente, não é um coral lindo? Vou te mostrar. Sabe quem é essa turma que está vindo? É o grupo de oração da igreja, da mulherada. É o seu grupo, Wanda. Você tá ali, ó. E eles entram... Vocês entendem o que eles estão falando? Entendes o que ele está falando? Ó, vou ficar quieto para vocês entenderem. Entenderam? O que ela está falando? A voz que clama lá no deserto. É o João que vem me batizar. É muito bonito, não é? Se você pensar que esse grupo de oração da Wanda aí, da África, está cantando sobre João Batista, está falando sobre João Batista, e que isso tudo teve início com Filipe indo falar com um eunuco num caminho deserto e explicando a palavra de Deus, sabe o que faz você pensar? Que a gente não sabe o que Deus vai fazer com a pessoa que a gente fala a palavra, a gente não sabe aonde isso vai chegar. Filipe não sabia que a gente em 2023 ia estar vendo de uma forma high-tech, numa igreja confortável, um bando de mulheres, irmãs nossas africanas, cantando tão lindo sobre João Batista. Ele não sabia. E nós não sabemos o que Deus vai fazer quando a gente investir em pessoas que Ele manda a gente evangelizar. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos terminar hoje da seguinte forma. Nós vamos orar pedindo para que Deus abençoe. Como o Roberto falou, a ideia da igreja é enviar em 10 anos, quantos? 10 missionários. Pode? Se for rápido, quer que a gente ore e depois você fala ou você quer falar? Pode falar. Irmãos, eu tinha uma equipe de mulheres que me ajudavam a dar banho na minha sogra. Minha sogra era uma pessoa doente, acamada, e era um grupo de senhoras católicas,
Mas dentro daquele grupo, me chamou uma atenção uma delas. Aí eu passei a orar por aquela irmã. Falei, Senhor, essa daí está te servindo no lugar errado. Chama essa pessoa, Senhor. Ela tem que ser sua. E eu estava estudando nessa época. Eu estava voltando do João Cursino. De repente, bate no meu ombro. Oi, Cida. Aí eu olhei assim, né? Oi, tenho uma novidade para te contar. Aí eu fiquei assim espantada, né? Falei, o quê? Mas a sua fisionomia está diferente. Falei, eu me converti. Gente, então vale a pena orar. Você não sabe quando você vai receber a resposta. Sim. Não canse de orar. Eu estou orando agora pelo meu irmão. Ele sempre brincou com meu marido, que era tindones, que não sei o que lá. Mas vale a pena orar. Vai. Amém. Vamos então orar, né? Pedir para que Deus abençoe, principalmente os povos da África. Os missionários Fernando e Fernanda que estão lá, que a igreja abençoa tanto, né? E eles abençoam aquele povo. Senhor, obrigado, porque o teu evangelho chegou na África. E Filipe, lá na Bíblia, já não sabia o que ia acontecer, mas em fidelidade, Senhor Deus, em obedecendo a sua ordem, ele foi falar com aquele eunuco. E ele explicou a palavra, e ele batizou, Senhor. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, porque isso é obra tua, mas nos ajude a nos desprender da vergonha, do mau jeito. Às vezes a gente não sabe como falar. Nos ajuda, Senhor, a falar. Mesmo que a gente não saiba, o Senhor, se pedirmos ao Senhor para nos dar as estratégias, o momento correto, eu sei que o Senhor vai fazer, então nos ajuda a evangelizar, assim como Felipe foi evangelista. Eu te peço, Senhor, isso para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Semana que vem, Simão, o mago. É esse Simão de Filipe aí, tá bom? Deus abençoe vocês.